Trago-te a quarta aula do curso gratuito Desvendar a Menopausa para Mulheres 35 mais. Isso mesmo, um curso totalmente gratuito composto por 6 aulas gravadas aqui nesta playlist do YouTube, para além de uma aula zero, portanto, introdutória, onde eu expliquei as minhas motivações para gravar este curso, estas aulas, para poder levar mais educação, mais informação, mais apoio às mulheres que quer, estando já na menopausa ou ainda não tendo lá chegado, portanto, estando ali na chamada perimenopausa ou até mesmo antes, se querem começar desde já a informar, a educar, a prevenir para os sintomas que poderão vir a surgir ou então já estão a viver e também prevenir-se das consequências dos mesmos, não é? De todos os riscos associados, portanto, às mudanças deste ciclo de vida, né? Estando aqui então a contextualizar um pouco, ainda não dei as boas-vindas, bem-vindas ou bem-vindos também, são todos bem-vindos aqui a este curso. Vamos hoje especificamente falar da suplementação. A suplementação é outro pilar muito importante que se torna ainda mais importante agora nesta fase do ciclo de vida. Vou só aqui partilhar os slides. Ora, cá está, e também lembrar-te que deves tirar os teus apontamentos, talvez até nem o tenha dito nas aulas anteriores, mas é sempre importante ires fazendo algumas anotações e, claro, volta lá nessas aulas, caso ainda não o tenhas feito, se puderes então levar as aulas em sequência, não é? Sequencialmente, começando precisamente na aula zero, na introdutória, e começando ali por entender a base, porque portanto, voltando aqui aos temas das aulas, primeiro expliquei o que é a menopausa, né? Quais as fases envolvidas antes durante, portanto, toda a transição até vivermos a pós-menopausa, as hormonas envolvidas, né? De que forma é que acontecem as oscilações, porquê, quais os sintomas, quais as consequências, tudo isso na primeira aula. É importante primeiro entendermos aqui porque que então tudo o resto vai ser tão importante e tão diferenciador, como por exemplo aprendermos a lidar, a aliviar ou a gerir os sintomas de forma natural, com a alimentação e o estilo de vida, de modo geral, que foi o que nós aprendemos na segunda aula, e ali foi uma aula também bem completa, bem interessante, que vai, sem dúvida alguma, ajudar quem já começar a colocar em prática. Na terceira aula, partimos aqui já para a ajuda, né, o entendimento de como outros produtos que também são obtidos através da natureza nos podem ajudar, nomeadamente as ervas medicinais que nós podemos utilizar através de infusões, através dos chás, e em óleos essenciais, né? Portanto, também foi uma das minhas mais recentes descobertas, aprendizagens, explorações, se eu posso dizer assim. Sem dúvida que os óleos essenciais são maravilhosos, podem fazer uma diferença gigante no teu bem-estar e na gestão que fazes, particularmente aqui nestas fases do ciclo da mulher. E hoje, então, estamos como eu já ia dizendo há pouquinho, na aula sobre suplementos essenciais e fito-hormonais. Depois vão ficar a faltar ainda 2 aulas, como emagrecer e manter o peso na perimenopausa e pós-menopausa, porque é uma das queixas muito, muito frequentes, que é o ganho de peso, que acontece em média de 2 a 5 quilos logo ali durante a transição, né? Assim que se chega à menopausa ou mesmo tempos antes, já se está a sentir esse aumento de peso, a barriga, chamada a barriga da menopausa, o volume abdominal, aquela tendência depois para acumular mais gordura na zona abdominal. Portanto, vamos falar sobre tudo isso na quinta aula, na próxima. E por fim, portanto, vamos fazer aqui um resumo e colocar tudo por etapas de como é que nós nos preparamos então para viver esta fase adequadamente, independentemente da idade. Agora, a aula da suplementação, que é esta, não é? Portanto, também deixa-me dizer-te que se não conheces o meu canal do YouTube, ainda não subscreveste, não segues as minhas redes sociais,
Portanto, é Letícia Pires Oficial em todo o lado. Subscreve aqui o meu canal, segue-me lá no Instagram, no Facebook, no TikTok, na rede social da tua preferência. E qualquer coisa também envia mensagem. E claro, aqui nesta aula em particular, se tu tiveres dúvidas desta e das outras aulas do curso que está aqui nesta série, né, que estou aqui a deixar para vocês, podes fazê-lo aqui também no próprio vídeo, podes partilhar aí qualquer coisa, a tua experiência, uma questão, quem sabe até isso pode servir depois para trazer outras aulas, outros vídeos aqui no YouTube que podem com certeza ajudar outras mulheres. E também aqui é um ponto muito importante, porque não partilhar com uma amiga, né, que pode tirar proveito e aprendizagem também aqui conosco e depois ser ajudada. E poderás ajudá-la de uma forma indireta e fazermos ainda mais a diferença. Então vamos lá, a suplementação. E nós vamos hoje falar de dois tipos de suplementos. Temos, por um lado, os suplementos essenciais, temos, por outro lado, os suplementos fito-hormonais. Os suplementos essenciais, e nós já vamos ver, são aqueles, tal como diz o nome, qualquer mulher nesta fase e até mesmo antes deveria estar a fazer. Já vamos ver o porquê a seguir. E os fito-hormonais, né, portanto, os essenciais para a sua saúde, o seu bem-estar, de modo geral, não só no que toca à regulação dos sintomas da menopausa, mas também, né, porque é matéria-prima para o nosso corpo se regular automaticamente, e os fito-hormonais têm essa ação específica de regular, de eliminar sintomas, então, que são desconfortáveis e que tiram qualidade de vida. Ou seja, tal como os chás e os óleos essenciais, a natureza também pode chegar até nós, né? Podemos consumir princípios ativos de plantas da natureza através de suplementos, né? Numa cápsula, em pó, que são as formas aqui principais. Então, o que é que são suplementos alimentares? Porque nós também precisamos começar por aqui, porque às vezes há muitas ideias erradas, aqui alguns mitos sobre o que é um suplemento. Não vou aqui especificar a questão de que um suplemento não tem nada a ver com um medicamento, porque eu acho que por tudo o que temos vindo a aprender nestas aulas, já é fácil retirar essa conclusão. Um suplemento, portanto, é aquilo que o nosso corpo tem em falta, pode trazer-nos uma vitamina, pode trazer-nos um mineral ou um conjunto deles, não é? Uma proteína, por exemplo, o colagênio, uma proteína que o nosso corpo não está a produzir da mesma forma, já está em queda, ou pode trazer-nos um princípio ativo de uma planta, não é? De uma erva medicinal, porque aquele princípio ativo dessa planta tem uma ação terapêutica, tem, portanto, um benefício ali, seja de regulação hormonal ou outro, tal como se eu preparasse um chá ou se eu utilizasse um óleo essencial. Tal como isto é, no sentido em que existem diferentes formas de nós utilizarmos a natureza, não é? Consumi-la para além também dos próprios alimentos, e o suplemento é isso. Ele fornece nutrientes, ele fornece vitaminas, ele fornece minerais, aminoácidos, né? Que são as moléculas das proteínas, óleos e outras substâncias, e que os óleos é o quê? Os óleos são aqueles que é um suplemento que nos dá os óleos, por exemplo, o ômega 3, estamos a falar dos óleos graxos, não é? Por exemplo, o ômega 3 e outros óleos graxos que são tão importantes para a saúde cardiovascular, também para a regulação hormonal, tem diversos benefícios aqui e que, portanto, no seu conjunto nós podemos, ou no seu conjunto ou individualmente, podem estar em falta na nossa dieta alimentar, ou seja, através da forma como tu te alimentas, como geres a tua alimentação durante o teu dia e dia após dia, podes não estar a dar ao teu corpo quantidade suficiente de diversos desses nutrientes, vitaminas, aminoácidos, tá? Então, o que é que eles fazem? Eles vêm tapar buracos, não é? Eles vêm complementar a alimentação, mas nunca substituí-la. Nunca devemos pensar que
E agora entra aqui a parte do quando não faz sentido usar, que eu acho que é muito importante falar sobre isso. Nunca devemos pensar que, ok, agora porque eu estou a fazer determinado tipo de suplemento ou suplementos, eu também não preciso me preocupar assim tanto com a alimentação, porque o suplemento dá-me, não é? Ou porque o suplemento vai trazer-me tal resultado sem eu fazer um grande esforço, ou aquele esforço que eu deveria fazer ou poderia fazer na alimentação. Isso é errado. O suplemento vem, o próprio nome diz, suplementar, complementar, nunca substituir aquilo que é da nossa maior responsabilidade, né? Primeiro, a alimentação é a base principal, corrigir o mais possível, não é? A variar o mais possível e usar aquele suplemento para reforçar, para complementar. Quando é que também não devemos utilizar? Uso discriminado ou sem orientação. Muitas pessoas, porque veem publicações, né, porque há muita forma de divulgar a suplementação, então mete-se ali a imagem do suplemento, serve para isto, 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 e nós ficamos ali, é mesmo aquilo que eu estou a precisar. E eu não sei, muitas vezes, seja dessa forma, seja porque a amiga toma, eu também vou tomar. Muitas vezes o que acontece é, eu não sei se aquele suplemento é indicado para mim, tendo em conta não só os meus sintomas, mas também o meu quadro clínico, o meu estado de saúde, os problemas que eu tenho, ou a medicação que eu faço, os meus objetivos em particular. Se eu não sei se aquela dosagem, até pode ser que aquele seja o mineral ou a vitamina que realmente eu preciso, mas pode ser que aquela não seja a dosagem indicada para mim, que eu preciso de menos, que eu preciso de mais. Ou seja, nem tudo o que é bom para esta pessoa, ou aquilo que é bom para esta pessoa, não é necessariamente o que é bom para esta pessoa. Não, elas podem até ter sintomas, alguns em comum, mas nós temos que analisar o todo em conjunto com o seu estado de saúde, em conjunto também com os seus objetivos, não é? E adaptar também à alimentação, à dieta alimentar, porque elas podem até ter sintomas parecidos, mas depois fazem alimentações muito diferentes. E pode ser que uma consiga ir buscar determinado tipo de nutrientes mais na alimentação do que outra, então para aquela que não vai, precisa de um reforço diferente ou de uma suplementação diferente. Há aqui várias coisas que nós temos mesmo que ter em conta e é por isso que a orientação é tão importante. Então, não faz assim muito sentido que a pessoa que não tem informação, conhecimento ou mesmo formação de suplementação, de nutrição de modo geral, se oriente a ela própria, siga ela própria, portanto, a toma de suplementos sem essa orientação de alguém que sabe. Portanto, estou aqui para ajudar, coloca as tuas dúvidas, segue-me. No final da aula também vou voltar a falar do M35 mais Menopausa Clube, a comunidade através do grupo do WhatsApp que eu abri, onde vou partilhar os avisos destas aulas. Portanto, o link também está aqui na descrição. Partilhando os links destas aulas, vou partilhando outros conteúdos e vou deixando sempre lá o meu questionário de pré-diagnóstico, que também te vou voltar a lembrar no final da aula, para quem quer completar o seu diagnóstico e receber um plano de acompanhamento comigo, né? Onde vamos ter todas as orientações orientadas para a sua individualidade. E claro, também não devem ser usados ou não faz sentido usar se as minhas expectativas não tiverem ali também, não é, alinhadas, não forem realistas, ou seja, eu não posso pensar que eles vão resolver sozinhos todo e qualquer problema de saúde ou isso, não é aquilo que eu quero, pronto, da forma que eu quero. Tudo tem aqui uma razão de ser. Vamos lá aqui então a nível de entendermos quando é que eles devem ser usados, não é? Como eu já disse, nem sempre a nossa dieta alimentar fornece a quantidade adequada de nutrientes essenciais, então eles devem ser usados para suprir aqui deficiências nutricionais e muitas vezes não só quando estão em deficiência, mas depois devemos utilizar também para manutenção. Por exemplo, a vitamina D, que já vamos falar sobre ela, é um caso muito óbvio disso mesmo. Nós precisamos de, imagina que tu fazes análises de vitamina D e tu sabes precisamente que ela está muito baixinha, os níveis de vitamina D estão muito baixinhos. Ok, tu podes fazer uma dosagem maior numa fase inicial
e depois faz uma dosagem de manutenção para que tu não voltes a ter aquela mesma deficiência passado um tempo, não é? Porque sim, isso vai acontecer se eu parar completamente a suplementação. E sabendo que o meu estilo de vida não me está a permitir só por si só ter esses níveis estáveis. Quem diz da vitamina D, provavelmente outros nutrientes ou vitaminas, a mesma coisa. Mas a vitamina D é aqui o mais óbvio que todos nós precisamos saber, tá? Depois, quando é que devemos usar também para combater a inflamação do organismo? Ora, se o organismo está inflamado, então é claro que há deficiências nutricionais, já, né? É claro que portanto, quando é que ele está inflamado? Quando ele dá diversos sinais de cansaço, falta de energia, dificuldade né, quando não se dorme bem ou se acorda cansada, quando está a aumentar de peso, mesmo que eu não tenha mudado assim grande coisa na minha alimentação, eu sempre comi desta forma e agora estou a aumentar de peso e eu era magra, ou mantive o meu peso durante muito tempo. Ou então, diversos problemas, pode ser que esteja a surgir uma queda de cabelo, pode ser que esteja a surgir também ali problemas a nível do intestino, né? A flora intestinal desregulada causa muitíssimo também esta inflamação, porque não há uma absorção adequada dos nutrientes, a digestão também está a ter problemas, causa um estufamento ali, enfim, o nosso corpo, a ansiedade, né? As mudanças aqui no nosso estado emocional, o nosso corpo está a dar sinais o tempo todo. Dores no corpo, agora vou-me lembrando aqui todos os sinais de inflamação que o nosso corpo vai dando. Ele está a dar sinais de inflamação o tempo todo. Ele dá este alerta. Então, mudando a alimentação em conjunto com a suplementação, vai ser mais fácil de combatermos essa inflamação. Fases da vida com necessidades específicas, que é o caso então da menopausa, é sem dúvida alguma uma fase em que faz ainda mais sentido nós recorrermos à ajuda da suplementação. Dei o exemplo da vitamina D, nós vamos ver exemplo, por exemplo, do ômega 3, o colagênio, há vários suplementos que têm que estar ali, porque o nosso corpo ou produz menos, não tem a mesma capacidade de produzir como tinha antes, não é? Uma questão da idade também conta, não é? Uma questão das alterações hormonais próprias da transição de ciclo, tudo isso vai ter um impacto direto. O meu corpo perde ali capacidade de produzir da mesma forma determinados nutrientes, nutrientes, ou por exemplo o colagênio. O colagênio é uma proteína, a proteína mais abundante do nosso corpo, que começa logo a cair a partir dos 20 anos, então quando chega a menopausa a sua queda é muito mais abrupta. Então, se eu ainda não suplementava, que já devia, agora faz ainda mais sentido. Agora é obrigatório ter uma suplementação de colagênio ali. E há diferentes tipos de colagênio, nós vamos também falar depois sobre isso. Outras situações específicas que apoiam condições específicas, aqui é um bocadinho a mesma coisa, né? Lá está, podem ser tipo, tu podes ter aquele suplemento específico para eliminar as ondas de calor, sabes que, e nós vamos ver aqui exemplos, que aquele que tem fitoestrogênio que precisamente combate esses sintomas da menopausa, ondas de calor, alterações de humor, secura vaginal também, que pode ajudar a lubrificar mais, perda de densidade óssea e, por exemplo, o aumento de peso. Claro que temos suplementos específicos que podem também ajudar, podem atuar diretamente aí, não é? Então, porquê e para que usar suplementos? As respostas já estão dadas, mas vamos ler aqui o resuminho. Tratar e prevenir deficiências nutricionais, como vimos, prevenir também, porque para a prevenção, mesmo que eu ainda não esteja em deficiência, posso usar doses de manutenção, usar doses mais baixas, portanto. Apoiar o equilíbrio hormonal no pré e no pós-menopausa, de forma natural, melhorar a saúde e bem-estar e prevenir doenças, com toda a certeza, tá? O que considerar ao escolher suplementos? Pronto, já fui falando um bocadinho sobre isto, há aqui alguns pontos que eu ainda não falei e acho super, super importante vocês prestarem atenção aqui. As necessidades individuais já falei,
avaliar os sintomas, o histórico de saúde, as possíveis deficiências, meu Deus, às vezes tropeço nas palavras. E aqui, quando nós podemos ter exames de sangue, vai nos ajudar ainda mais, porque se tu tiveres exames onde mostra, onde foi vista a tua vitamina D, o teu magnésio, a tua vitamina B12, o ferro, né, através da ferritina, onde podemos ver, sim, como é que está o colesterol, como é que está os níveis de glicemia, a insulina. Portanto, eu própria, olhando para essas análises, eu consigo orientar muito melhor depois ali a parte nutricional. Os sintomas falam muito por si só, mas os exames ter os exames juntamente é muito melhor, não é? Para nós termos a certeza qual é que é mesmo a origem, porque por vezes por exemplo, a falta de magnésio pode dar-te cansaço, dores de cabeça, a falta de vitamina B12 também, a falta de vitamina D com certeza também. Pode ser que todas estejam em baixo, pode ser que um deles apenas esteja mais em baixo. Então, aí uns exames podem ajudar-nos muito a sermos logo ali mais diretos numa fase inicial da nossa orientação. A qualidade do produto. A qualidade do produto, eu já disse, né? Nem todos os suplementos são iguais. Nós olhamos muitas vezes, por exemplo, tu procuras uma forma de magnésio, tu procuras um suplemento de colagênio. Primeiro, há diferentes tipos de magnésio, no caso do magnésio que eu estou aqui a dar o exemplo, há diferentes tipos de colagênio, ou seja, consoante os meus sintomas, eu posso precisar mais de um tipo do que do outro, ou até de juntar várias formas de magnésio. O magnésio que vem acompanhado de determinado tipo de moléculas, vai ter uma absorção melhor do que aquele que vem isolado na sua fórmula, né? Portanto, aquele que está juntamente com outras moléculas é o magnésio quelado. Por exemplo, existe um tipo de magnésio que se comercializa muito, que tem uma baixíssima absorção por parte do nosso organismo e às vezes até se encontra em preços bem altos, que é o óxido de magnésio. Ele pode ter ali mais um efeito a nível do intestino, um efeito mais laxativo, mas se tu procuras um magnésio para te ajudar a reduzir o cansaço, a reduzir câimbras, a reduzir as dores articulares, etc., o óxido de magnésio não vai ser a ajuda garantidamente, vai ser só dinheiro fora, além de que a sua absorção é muito baixa por parte do organismo. Então eu tenho que saber interpretar, eu tenho que conhecer a suplementação. Os colagénios, nós temos o colagênio tipo 1, tipo 2, tipo 3, há mais tipos, estes são os principais. Então há um que é mais específico para a pele, por exemplo, unhas, cabelo, etc. Há outro que é mais específico para as articulações também, tá? Para além disso, os suplementos eles podem vir com várias outras substâncias artificiais, podem ter várias formas de açúcar ou adoçantes para torná-lo docinho, por exemplo, aqueles que são em pó, ou até mesmo os que vêm nas cápsulas, infelizmente também acontece muito isso. Então, eu quero um mineral, a vitamina ou o princípio ativo que me ajuda, não quero estar a tomar uma forma de açúcar ou de adoçante ou uma substância artificial todos os dias, ali conjuntamente. Isso já vem, eu já tenho muitas outras fontes tóxicas pelos alimentos, pelo ar que eu respiro, pelo meu stress, eu não preciso de mais uma fonte tóxica no próprio suplemento que eu vou tomar. Então, para mim, eu procuro um suplemento que seja o mais natural possível, verdadeiramente natural. Tem um princípio ativo, mais nada, não é? Você tem que saber fazer essa leitura. Portanto, para isso é preciso a tal orientação, não é? A dosagem, a biodisponibilidade, o horário da toma, porque reparem, há suplementos que vai ser melhor aproveitados e que fazem sentido para o teu corpo, para as reações químicas que nós queremos usá-lo, digamos assim, que vai fazer sentido de manhã. Há outros que vai fazer sentido à noite antes de dormir. Há uns que vai fazer sentido juntamente com as refeições, há outros que vai fazer sentido fora das refeições, etc, etc, tá? E claro, interações e contraindicações, portanto, para quem faz determinado tipo de medicamentos, nós precisamos ter em conta se ele pode pode haver uma interação, então provavelmente em muitos casos temos que criar ali um intervalo, né? Tem que haver um espaçamento entre as tomas de 2 horas, por exemplo. Outros podem ter também contraindicações, não é só porque
é natural. Alguém diz, mas isto é natural. Por vezes, o que é natural pode não ser indicado para mim derivado do problema de saúde que eu já tenho, não é? Há pessoas que tomam anticoagulantes para o sangue e, portanto, há suplementos que não podem ser feitos nestas situações. Há pessoas que têm ali uma úlcera gástrica e há suplementos que não podem ser feitos porque pode piorar a situação do estômago. Problemas renais, um problema cardiovascular, nós temos que realmente saber o que é que nós estamos a fazer, tá? E termos atenção a tudo isso. Não é só porque a amiga toma ou não sei quem vi na internet, então vou tomar, mas é adequado para mim, então eu tenho que conhecer também o produto. Ok, então, e voltando atrás ainda, aqui não importa, por esta mesma razão e todas as razões já ditas, não importa a marca, não importa o preço, não importa o marketing que está a ser feito. Até pode ser um suplemento muito divulgado na televisão, ou que toda a gente está a partilhar nas redes sociais. Mas olhem, isso ensinou-me muito. Não é por aí. Às vezes parece que mas até é caro, ou fulana fala sobre isto, ou não sei o quê, deve ser bom. Não, eu tenho que ir ver todos estes aspectos que eu falei, os ingredientes usados, né? Qual é a procedência daquele suplemento, o que é que está a ser indicado, qual é a dose do princípio ativo. Por vezes há suplementos cujo primeiro ingrediente é o açúcar. Tem muito mais quantidade de açúcar do que do princípio ativo, do mineral, da vitamina que eu quero utilizar em benefício ali do meu corpo, tá? Então agora sim vamos avançar. Temos então os dois tipos de suplementos que eu hoje quero falar e vamos entrar aqui numa parte um pouquinho mais prática, não é? Então temos por um lado aqueles que eu considero os essenciais para a mulher de 35 mais ou antes, podem vir antes, sim, mas pronto, estamos aqui, temos que ter aqui um público-alvo de uma divisão, mas estes podem vir bem antes dos 35, aos 30, aos 25, tá? E os fito-hormonais, que são então aqueles que fazem mesmo muito sentido, muita diferença, usados em perimenopausa e pós-menopausa, ou seja, naqueles antes que já estão a acontecer as mudanças hormonais de forma gradual e com ou sem sintomas, não é? Portanto, os fito-hormonais já me podem estar a ajudar não só a regular, portanto, a parte hormonal, a minimizar os sintomas ou a eliminá-los, como a preveni-los, ou seja, se eu já estiver a fazer uso aqui destas estratégias, eu posso evitar vir a sentir esses sintomas. E então, em pós-menopausa, com certeza, né? Bom, então, os essenciais são fundamentais para o funcionamento saudável do corpo, que pode começar a ter mais dificuldade em produzir ou absorver a partir dos 30, 35 anos. Isto era o que eu estava a dizer há pouco, não é? Portanto, o corpo vai perdendo capacidade de produzir determinados nutrientes ou vai produzir menos e também, eu acho que não referi a isto, também perde capacidade de absorver da mesma forma. Não, ou seja, pela inflamação no nosso corpo, pelas mudanças hormonais que ele já passou, pelos déficits nutricionais que ele tem, porque a falta de um nutriente impede a absorção de outro, mesmo que tu estejas a tomar muito boas doses de algum tipo de nutriente, vitamina ou mineral, imagina que tu tens falha, déficit de outros que são que o teu corpo utiliza para a absorção daqueles que tu, né, tomas, seja em suplemento, seja em alimento. Pode ser que essa absorção não esteja a acontecer de forma adequada porque tu tens outros déficits ali, portanto, por isso é que tudo tem que estar balanceado, não sei se posso dizer, equilibrado, pronto, equilibrado, mas tudo tem que estar ali bem na balança de forma, e sim, equilibrada, né? É mesmo isso que eu já disse. Pronto, então o corpo vai perdendo essa capacidade de produzir e absorver e por isso são essenciais. Já fui dando exemplo de alguns também. Ajudam a prevenir problemas que podem surgir naturalmente, como a osteoporose, o ganho de peso, a fadiga mental e outros, né? Depois os fito-hormonais, então, para a mulher, os fito-hormonais, que já disse que é aqui para a mulher em perimenopausa e pós-menopausa, são aqueles que são feitos à base de plantas que contêm compostos chamados
fito-hormonais, são então os fitoestrogénios. E são fito-hormonais porque eles vão se comportar de uma forma semelhante às hormonas naturais do nosso corpo. Então, quando tu comes ali, que é a mesma coisa que falámos, e agora eu estava a pensar nos alimentos, e é mesmo isto, quando nós falamos também na aula de alimentação, nós também falamos de alimentos fito-hormonais. Temos, por exemplo, o exemplo do inhame, do grão de bico. Quando tu comes um desses alimentos, ele tem fitoestrogénios, o teu corpo identifica que há hormonas, não é? Há estrogénios, que é a hormona sexual que nós perdemos na menopausa, que os nossos ovários produziam, e quando eles param de funcionar, deixam de produzir. E a mesma coisa pode acontecer através de um suplemento específico, porque a alimentação pode ser uma dosagem muito pequenina e tu podes não estar a introduzi-los de uma forma muito regular. Há dias que tu comes fitoestrogénios, consomes fitoestrogénios nos teus alimentos, há outros que não consomes. Por exemplo, a linhaça, também falamos da linhaça, né? Então, o suplemento fito-hormonal pode-te dar ali uma dosagem mais regular em conjunto com a alimentação que já estás a fazer. Então, porque tem essa ação fito-hormonal, aliviam sintomas como as ondas de calor, alterações de humor, secura vaginal, menstruações irregulares também, para quando ainda não se está na menopausa, e são, portanto, uma forma mais natural de ajudar a aliviar os sintomas hormonais, sem recorrer imediatamente às terapias de reposição hormonal. Porque aquilo que é o mais fácil, seja para o médico, né, que nos aconselha, que nos receita algo para os nossos sintomas, para as nossas dores, para os nossos desconfortos, seja até para nós, o mais fácil é a terapia de reposição hormonal. E eu estive também a fazer e depois resolvi, portanto, deixar e porque quando já estava a aplicar todas estas estratégias naturais, fui-me preparando para deixar a reposição sintética, que é mesmo assim, mas que numa fase inicial foi vida para mim, salvou-me a minha vida, porque quando eu comecei a tomar a reposição hormonal sintética, não é, da farmácia, as hormonazinhas em pílula, existem diferentes formas de terapia de reposição, os sintomas, a grande parte dos sintomas desapareceram e parece que está tudo bem, só que eu tinha preocupações sobre os outros efeitos, né? Basta nós lermos a bula do medicamento, o folheto, e aquilo causa-me muitas preocupações. Eu tenho uma vida ainda, não é? Porque de muitos anos, eu tive uma menopausa precoce, uma prematura, como vocês sabem, aos 37 anos, eu não posso estar, por exemplo, 40 anos a tomar hormonas, não é? Então eu tenho que aprender, através das estratégias naturais, a equilibrar o sistema hormonal do meu corpo. Então, se tu podes também, não estou aqui a aconselhar ninguém a deixar a terapia que já esteja a fazer, estou sim a aconselhar a que explorem outras formas naturais e que depois, falando com o médico, vejam essa situação de poder fazer a transição de uma coisa para a outra. Nunca de forma sozinha, tá? Nunca parem nada, para quem faz medicação, nunca parem nada sozinhos, sem dúvida, por favor. Depois aqui, então, quais é que são os suplementos essenciais? Já falei muito da vitamina D, e no caso temos então a vitamina D3, juntamente com a vitamina K2, portanto, quando nós fazemos suplemento de vitamina D, ela precisa ter a vitamina K2 ou no mesmo suplemento, ou então dois suplementos em separado, porque já vamos ver o porquê. O colagênio também, já fui dando imenso este exemplo, ou seja, esses são obrigatórios para todas as mulheres. E nos obrigatórios, também eu deveria ter deixado o ômega 3, que está aqui, portanto, no meio, porque são os óleos graxos, por uma razão, que eu já vou explicar, mas o ômega 3 tem que estar ali também nos essenciais, está bem? Aliás, estes são o ômega 3, os óleos de onagro e borracha e o óleo de linhaça, são também essenciais e ao mesmo tempo são fito-hormonais, ok? Depois precisamos ver de uma forma mais individualizada o magnésio, a vitamina B12 e outros ferros, zinco, selênio, 5-HTP, que é um neurotransmissor,
E poderíamos ter aqui mais exemplos, mas estes são os principais. Porquê é individualizado? Porque pode ser que uma pessoa tenha falta de magnésio ou não, ou falta de vitamina B12 ou não, ou de qualquer um dos outros nutrientes, ou então vamos ver ali, não só pelas análises como pelos sintomas, aquilo que eu já falei atrás, está bem? Os fito-hormonais, nós vamos também aqui então falar um bocadinho ou não vamos falar de todos, penso que eu não vos trouxe a apresentação de todos, né? Mas existem várias plantas então que têm essas substâncias que se comportam de forma semelhante aos nossos estrogénios, que nós podemos também fazer através de suplemento, como é o caso da Simicifuga racemosa ou Black Cohosh, da Angelica sinensis ou Dong Quai, do Vitex Agnus castus, do trevo vermelho e depois há outras. Estas aqui eu experimentei todas já, à exceção do trevo vermelho. Eu já experimentei noutros tempos, mas agora, aqui nesta transição que eu fiz para deixar a terapia sintética, não usei ainda trevo vermelho. Depois, então, aqueles que não podem mesmo faltar são o ômega 3, os óleos de onagra, o borragem e de linhaça. São 4 óleos. O ômega 3 é o óleo de peixe, né? O óleo de onagra, o óleo de borragem e o óleo de linhaça. Então, porque estes óleos, quer individualmente, quer no seu conjunto, e quer antes, quer depois da menopausa, eles promovem a saúde cardiovascular e mental. E eles têm também aqui, portanto, uma ação hormonal, de regulação hormonal, mesmo para quem está com um ciclo menstrual regular. Portanto, eles vão reduzir sintomas pré-menstruais, né, e aqueles sintomas da TPM, aquela sensibilidade mamária que surge quer quando estamos nessa fase do nosso ciclo, quer depois da própria perimenopausa, das oscilações hormonais que vão acontecer posteriormente. Também ajudam, portanto, a regular as oscilações hormonais, a reduzir a inflamação. Todos eles têm uma ação anti-inflamatória, tá? E depois, quando usados na menopausa, eles vão, sem dúvida, aliviar sintomas da menopausa, porque eles têm essa ação reguladora hormonal em substituição do estrogênio e da progesterona, ok? Então, agora vamos falar especificamente da vitamina D e já vamos entender porque é que a vitamina K deve de estar em conjunto. Por isso é que eu coloquei ambas no mesmo slide aqui, não só para não me esquecer, mas para vocês visualizarem melhor a importância que tem. Ora, aquilo que acontece muito é que existe muito este mito, existe muita propagação aqui desta questão, desta recomendação, que é o cálcio, suplementar cálcio, recomendar mais fontes de cálcio, seja na alimentação, seja em suplementação, quando nós queremos proteger os nossos ossos, não é? A nossa estrutura óssea, os nossos dentes. Portanto, a própria comunidade médica recomenda cálcio. E o que acontece, que se sabe cada vez mais, que estudos comprovam, que muitos outros especialistas que estudam mais aprofundadamente estas questões vêm mostrando, é precisamente que quando nós suplementamos cálcio, quando a mulher usa o cálcio em maiores quantidades, sem os níveis adequados de vitamina D e vitamina K juntos também, a vitamina K aqui é importante para direcionar, nós podemos mais facilmente ter problemas nas nossas artérias, no nosso coração, portanto, vamos levar o cálcio para onde ele não é bem-vindo, para onde ele vai causar, portanto, muitos outros problemas de saúde. Então, o fazer o cálcio sem a vitamina D pode ser muito perigoso para a nossa saúde, porque na verdade a vitamina D é que absorve, é que é responsável por absorver o cálcio, não é? Portanto, todo o processo digestivo e toda a absorção acontece onde? Nos intestinos. Então, o nosso intestino vai fazer a absorção do cálcio e também do fósforo,
com a ajuda da vitamina D. E vai conseguir, aqui a vitamina D vai levá-la, aliás, com a ajuda da vitamina K2, que é quem direciona, né, esse cálcio, portanto, elas juntas vão levar o cálcio para o osso e absorvê-lo no osso. No osso, na nossa estrutura aqui dos nossos dentinhos, portanto, onde realmente ele é necessário. Então, se havendo suplementação de cálcio ou muitas fontes de cálcio na alimentação, sem a vitamina D e a vitamina K, pode tornar-se muito mais perigoso para a nossa saúde. Aliás, há mesmo estudos que dizem que as mulheres, que a mulher pode viver menos até 7 anos do que a mulher que não suplementa cálcio. Porquê? Porque muitas vezes ela tem os níveis de vitamina D baixos, ok? E acabou por entupir as artérias, ter ali um AVC, ter ali um problema cardiovascular causado pelo excesso pela calcificação errada, pelo uso errado desse cálcio. Então, ela é necessária para isso, ela aumenta a densidade óssea, ela é um potente anti-inflamatório, ela melhora, ela regula as emoções, por isso é que ela é chamada de um antidepressivo natural. Na verdade, a vitamina D, que é o colecalciferol, é uma hormona à qual inicialmente foi atribuído o nome de vitamina, porque só depois é que se descobriu que ela era uma hormona no nosso corpo, né? E então ela é necessária aqui também para regular as emoções, para pessoas que têm tendência a ficar mais depressivas, mais tristes, muitas vezes é porque a vitamina D não está em quantidades suficientes. Ela é importante aqui para proteger também a nossa imunidade. Lá está, combate assim ou previne-nos de muitas doenças crónicas, como cancros, inclusivamente, protege o coração, por aquela razão também que eu já falei, de que ela impede que o cálcio vá para as artérias, combate cansaço, dor nos ossos, queda de cabelo, muitas vezes a queda de cabelo está associada também a níveis de vitamina D baixos, e muito, muito mais, tá? Tenho aqui uma descrição enorme sobre os benefícios da vitamina D e não dá para estar aqui em pormenor com tudo e que precisa além então da vitamina K, já sabem, para direcionar, que também vai em conjunto ajudar a proteger o coração, ajudar a proteger o cérebro e já sabem, sempre que a vitamina D vai ficar em déficit, né, no pós-menopausa, aliás, nós precisamos dela sempre, mas quando simultaneamente caem os estrogénios, porque os estrogénios, já aprendemos também que protegem os ossos, o coração, né, é uma hormona sexual extremamente importante para várias outras áreas do nosso corpo. Se a própria queda do estrogênio vem debilitar os nossos ossos, os nossos músculos, o nosso cérebro, não é? A falta de vitamina D em conjunto, mais ainda. Por isso é que as mulheres ficam muito mais em risco de desenvolver problemas nessa ordem, como a osteoporose, doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, problemas mais graves a nível da perda de funções cognitivas. Então, se eu já estou a perder com a queda dos estrogénios, eu preciso de repor aqui aquilo que está muito mais ao meu alcance, como é o caso da vitamina D e outras, não é? Portanto, que é a matéria-prima para o meu corpo se autorregular e proteger a saúde óssea, do coração, do cérebro e por aí fora, ok? Aqui os óleos de onagra, borragem e linhaça que devem vir juntamente com a vitamina E também, portanto já falei sobre eles, são anti-inflamatórios, responsáveis por manter o equilíbrio hormonal e aqui pode ser antes ou depois da menopausa, combatem sintomas como ansiedade, irritabilidade, TPM, ressecamento da pele, queda de cabelo e unhas fracas. E eles fazem parte do meu dia a dia. E mesmo antes de eu começar a introduzir outra suplementação, eu comecei por aqui e vi logo diferenças significativas, portanto, na gestão dos meus sintomas que eu vinha sentindo, como ondas de calor, etc. Mas sempre temos que avaliar caso a caso. Colagênio é então a principal e mais abundante proteína do corpo, né? Como eu já vos tinha dito. A sua função é garantir estrutura, firmeza e elasticidade.
na pele, unhas, ossos, músculos, tendões, vasos sanguíneos, até no intestino, caso vocês não saibam. O colagênio, suplementar colagênio, vai ajudar o nosso intestino a manter-se saudável. É essencial até para o intestino, para as paredes do intestino. Ele promove a regeneração, por exemplo, quando o nosso intestino vai tendo ali microperfurações devido às alimentações que se faz, como por exemplo o glúten, né, que estão ali a inflamar o intestino, o glúten ou a caseína do leite, quando ainda se ingere, ainda se consome derivados, leite e derivados de leite, ou outros alimentos mais processados que podem irritar as paredes do intestino e causar ali microperfurações, e isso faz com que partículas que passam pelo intestino, que nunca deveriam sair dali, possam ser lançadas na corrente sanguínea e causar muitos problemas, muita inflamação. Então, o colagênio ajuda a regenerar as paredes do intestino, né? Porque lembrem-se, é a proteína mais abundante do corpo, não é só para o que se vê exteriormente, também é dentro, à volta dos nossos órgãos, na própria constituição dos nossos órgãos, e o principal aqui onde ele participa é no intestino. Então, nós temos aqui, por exemplo, o colagênio tipo 1, pois existem outro tipo de colagénios, mas estes são aqueles que nós vamos precisar mais, que então melhora a elasticidade, firmeza e hidratação da pele, saúde das unhas e dos cabelos, e que nós sabemos que é tão importante, porque é uma questão estética que tem um impacto muito grande na nossa autoestima, na questão emocional. Então não podemos desvalorizar também, não é? E o colagênio tipo 2 vai atuar na inflamação existente, na dor, no desgaste das cartilagens, portanto, ele vai melhorar ali o funcionamento das articulações, dos tendões e não tensões, não sei porque é que com tensões, incluindo a saúde dos nossos olhos também. Olhem só, né? Tanta coisa aqui para nós aprendermos. O ômega 3, como também já disse, é um ácido graxo fundamental para a nossa saúde e basicamente é dividido entre DHA e EPA. Portanto, ele vai ter estas duas moléculas. Alguns suplementos de ômega têm maior concentração de DHA, alguns têm maior concentração de EPA. Então, se eu tenho mais dificuldade a nível cerebral, porque estou com falta de concentração, com falhas de memória, por exemplo, ou mesmo a parte emocional, mais deprimida ou mais ansiosa, pode ser que uma maior concentração de DHA seja o mais indicado para mim. Mas se eu preciso de atuar diretamente ali nas dores do meu corpo, dores de cabeça, dores articulares, problemas de intestino, entre outros, pode ser que o EPA, porque eu preciso de algo com uma ação mais anti-inflamatória, o EPA seja o mais indicado para mim. Ou então ambos, não é? Que tenha um suplemento que tenha uma dosagem muito próxima, uma concentração muito próxima, quer do DHA, quer de EPA, normalmente é o mais indicado para a maioria das pessoas. Ora, o magnésio, efeito anti-inflamatório e analgésico, portanto, aquela dor de cabeça, aquela enxaqueca que não vai embora, pode ser falta de magnésio, pode ser corrigida com um magnésio próprio, indicado. Aquelas dores nas articulações, para quem sofre de artrite, artrose, fibromialgia, colite, pernas, portanto, o magnésio tem uma ação analgésica e pode ser aqui muito terapêutico. Relaxamento dos músculos, relaxamento quando nós estamos a dormir, ajuda a dormir melhor, ajuda também os movimentos, a ação intestinal, portanto, relaxa o nosso intestino e deixa com que ele, né, facilita com que ele se solte mais, com que ele funcione melhor. Aumento das conexões neurais, portanto, magnésio é extremamente importante. Há centenas de reações químicas aqui também a acontecer a nível cerebral nas quais o magnésio participa, na nossa cognição, na nossa memória, no nosso foco. Sistema digestivo e imunológico, produção de neurotransmissores e hormonas, porque depois ele também vai ser necessário para o nosso corpo produzir testosterona, serotonina, GABA e não gama, está ali outro erro, melatonina, etc, etc, etc. Produção de energia, porque depois ele vai, por isso é que ele é tão importante para ajudar quem sofre de cansaço, quem sofre de fadiga. Os ossos também precisam muito do magnésio e é
é um mineral que ajuda a diminuir marcadores inflamatórios de cancro da mama e ovários, que em particular para nós mulheres, também muito, muito importante. Deficiência B12, deficiência B12, vitamina B12. As deficiências de vitamina B12 também vão trazer aqui, agora aqui já me foquei mais nas deficiências, portanto já sabemos que a sua ação é o contrário disso, não é? Também se tu estás a sentir a fadiga e a sensação de cansaço, a dificuldade de concentração e confusão de memória, portanto tudo isso também pode ser déficit de vitamina B12, principalmente, e tu vais saber isso, vais saber mais isso, se a tua vitamina B12 pode ser uma causa desse cansaço, desse problema de memória, etc., se a tua alimentação é baixa em proteínas animais. Porque a vitamina B12 está essencialmente, maioritariamente ali nas carnes, nos peixes, tá? De modo geral, ela está nas proteínas de origem animal. Então, quem come pouca carne ou peixe tende a ter, sim, déficit de vitamina B12. Então, é preciso ver estes sintomas sempre em conjunto com o padrão alimentar, para além daquilo que as análises clínicas também podem ser aqui uma maior ajuda, uma gigante ajuda, né? Falta de ar e tonturas, muitas vezes aquela pessoa que está sempre, né, com tonturas, com dificuldade ali até em respirar, também vem daqui. O formigamento ou perda de sensibilidade nas mãos e nos pés, a fraqueza muscular, os ossos fracos, então temos que avaliar também, averiguar como é que é dessa vitamina B12. E agora vamos entrar nos fito-hormonais, né? Nós precisaríamos aqui de tanto falar, tanto, mas tanto, e temos tantos outros minerais e vitaminas, mas olha, nós vamos analisar tudo isso depois para quem avançar para uma orientação mais completa posteriormente, para quem vier para o meu acompanhamento posteriormente, mas até lá eu preciso que vocês aprendam, eu preciso que vocês se informem, porque conhecimento é poder, né? Conhecimento ajuda-nos aqui a agir e a nos direcionarmos para as soluções, para procurarmos as soluções e não ficarmos só, tipo, pávidas e serenas ali, tipo, ok, agora estou a passar por isto, se calhar é normal, tenho que aguentar. Não é assim, né? Não pode ser assim. Não pode, não é? Não é, é não pode ser assim. Nós temos que ser protagonistas e sermos nós a fazer a diferença na nossa própria vida, não só esperar. Então vamos agora falar aqui dos fito-hormonais. No caso dos fito-hormonais, também há aqueles que ou têm substâncias semelhantes, então, aos nossos estrogénios, já aprendemos que são as hormonas que caem muito com a transição para a menopausa, ou eles são reguladores hormonais porque ajudam o nosso corpo a produzir esses estrogénios, onde? Através das glândulas adrenais, também já aprendemos que mesmo que os ovários já não tenham mais essa capacidade, o nosso corpo pode continuar a produzir hormonas nas glândulas adrenais, não é? E no caso, mas bom, vamos aqui especificamente então só vermos os benefícios de diferentes. Deixa-me ver o que é que eu coloquei a seguir. Eu só trago mesmo o exemplo da simicifuga racemosa, porque eu também não quero que vocês fiquem, não é, com tanta informação que isto fica muito confuso. A simicifuga racemosa é dos meus preferidos, sem dúvida alguma, por tudo aquilo que eu já estudei sobre as diferentes plantas que são fito-hormonais, dos diferentes feedbacks que eu já vi sobre isso, das mulheres que fazem, dos estudos que saem, a simicifuga racemosa é mesmo aqui uma ajuda natural a que nós devemos nos agarrar para o nosso bem-estar sem necessariamente fazermos ali a reposição sintética. E depois lá está, para quem faz a reposição sintética, recorrer a todas estas estratégias em simultâneo também tem que ser avaliado, está bem? Por isso, se vocês depois forem ali preencher o meu diagnóstico, eu também faço essa questão. Se faz algum tipo de terapia de reposição hormonal, vocês precisam de me dar essa informação
e ao vosso médico também precisam de dar informação de outras estratégias naturais que estão a utilizar, caso queiram manter a terapia que estão a fazer, as hormonas que estão a fazer, porque nós temos de estar sempre a avaliar, está bem? Esta é a chave, sempre em avaliação, não há verdades absolutas nesta vida, em nada. Então, a simicifuga racemosa é uma planta medicinal, né? Tem aqui um potencial de regulação dos níveis hormonais femininos, portanto, sem recorrer a hormonas. É muito popular em terapias naturais, para quem quer então evitar as hormonas sintéticas ou bioidênticas também, e que vai então aliviar ondas de calor e suores noturnos, melhorar o humor e reduzir a irritabilidade, ajuda a melhorar da secura vaginal, diminuir aqui a secura vaginal, portanto, melhorando também ali a saúde vaginal de forma geral, não é? E até na questão sexual também vai ter um enorme contributo, tantas mulheres sofrem com isso, porque há dor, porque há desconforto, e depois uma coisa leva à outra, né? Baixa autoestima, afastamento no relacionamento. Então, não podemos descurar aqui a parte da saúde vaginal sem sombra de dúvidas, até porque, para além dessa questão da vida íntima da mulher, também existe a maior tendência às infecções urinárias. Quando a nossa vagina está mais seca, a pele fica mais fina, não é? Que também é o que acontece muito aqui com a perda dos estrogénios. A pele vai ficar mais fina, vai enfraquecer, vai perder ali força, há uma série de mudanças ali que acontecem e que facilitam a entrada de bactérias que desenvolvem depois infecções urinárias. Então, melhorar a saúde vaginal também é combater, prevenir essas infecções e outros problemas associados às mesmas, que são terríveis, não é? Nenhuma mulher, não é possível gostar, como é óbvio, mas é terrível, pronto. Nenhuma mulher gosta, e aí eu dizer, óbvio, né? Dores musculares e articulares, algumas mulheres que usam este suplemento relatam alívio de dores nas articulações e músculos que podem ser exacerbados durante a menopausa. Exato, agora estava aqui a ler literalmente, porque ela também vai melhorar esse aspecto. Pronto. Estes pontos todos eu já referi, não me vou repetir, não me vou mesmo repetir. O último vou reforçar. É importante ter a flora intestinal adequada para uma boa absorção de suplementação que nós estejamos a fazer. Pode acontecer muitas vezes que as mulheres, as pessoas em geral, utilizam determinado tipo de suplementos que podem não ver, assim, muito no imediato, o benefício pretendido, porque o intestino não está a funcionar adequadamente, está com uma baixa absorção, porque está com a flora intestinal alterada. O que é a flora intestinal? O nosso intestino, ele tem bactérias boas e bactérias más, ele é povoado ali por milhões ou bilhões de bactérias. Umas são boas, outras são más. E é importante que as boas estejam em maior quantidade, em maior prevalência do que as más. E por vezes, ou em grande parte das vezes, isso não acontece. Nós precisamos de cuidar da saúde do nosso intestino, né? Ele precisa ter essa flora mais equilibrada para que ele também faça uma adequada absorção da suplementação que nós estamos a utilizar e assim possamos ver os benefícios da forma então esperada e desejada, tá? E nós depois também vamos falar sobre estas questões do intestino na aula de emagrecimento, que é então a próxima aula, que eu pensei que tinha aqui. Oi, desculpem, que eu pensei que tinha aqui o slide, exatamente, portanto, a questão do intestino também vamos abordar aqui na aula do emagrecimento, porque o intestino é chave, tá? Agora voltando atrás, aqui nos slides, já falei da menopausa, do clube Menopausa Clube, portanto o M35+, que funciona lá no WhatsApp. Então entra no grupo, porque ali eu vou colocar os avisos destas aulas, das aulas que vão vir mais por aí, diretos que eu poderei vir a fazer também, quando é que eu vou entrar em live, etc. Outros conteúdos deixados nas redes sociais, que são úteis, né? Aqueles formados em carrosséis, que vos vão dando conteúdo dia após dia, e
Receitas, eventualmente, que eu vou utilizando no meu dia a dia, porque é que vocês devem fazer, como é que se faz, que benefícios é que podem retirar. Eu posso partilhar tudo isso lá na comunidade, porque na verdade não é um grupo onde nós temos acesso aos outros, onde vocês têm acesso aos outros contactos, ninguém tem acesso aos contactos de ninguém. É uma comunidade, funciona como comunidade, porque assim vocês só veem o que eu publico. Podem responder ao que eu publico, mas as outras pessoas não têm acesso a isso e não têm acesso aos vossos contactos. E, portanto, nós sabemos que o WhatsApp às vezes é uma propagação do nosso contacto, outras pessoas vão lá e pegam, entram nos grupos de propósito só para ir buscar os contactos que estão ali, começam a chatear com muitas outras coisas, e então eu optei pelo formato comunidade para vos proteger disso, para proteger a privacidade de cada pessoa que está ali comigo nessa comunidade, está bem? Posteriormente, se nós quisermos abrir grupo mesmo para que as pessoas possam interagir, então vamos abrir dentro da própria comunidade para que só quem já faz parte da comunidade possa aceder. Mas isso depois é seu tempo. Também estou então leticiapires.oficial nas outras redes sociais, vai lá e segue também. Agora, já referi, eu tenho um questionário de pré-diagnóstico. Portanto, podes responder esse questionário para eu já ter um diagnóstico com os teus sintomas, com o teu objetivo, o teu estado de saúde. Portanto, há muitas coisas que eu pergunto ali que me ajudam a ter, portanto, a estudar uma amostra de mulheres, não é? No caso de quem me segue, isso pode ajudar-me também na criação de conteúdos, para eu ir aprofundando, para eu ir melhorando aqui o trabalho do lado de cá. E claro, para quem quiser depois ser contactada para concluir o seu diagnóstico e ter acesso ao meu plano de acompanhamento, eu já vou pegar ali no questionário respondido e vamos conversar a partir daí, não é? O que é que depois eu preciso saber mais e dar, portanto, as orientações de acordo com esse diagnóstico para o plano que depois cada mulher poderá vir a seguir comigo. Ok? O que é depois esse meu acompanhamento? Só adiantando aqui um bocadinho, esse meu acompanhamento depois, em menopausa ou não só, podes não estar na menopausa, nem sequer estar ainda a sentir sintomas de perimenopausa, e mesmo assim tu dizes, bem, eu quero melhorar o meu bem-estar, porque mesmo assim eu sinto-me cansada, porque eu aumentei de peso, gostava de perder algum peso, portanto, todas as mulheres são bem-vindas aqui, tá? É para todas, ok? Então vai haver um plano alimentar com orientações individualizadas, como eu já disse, por isso é que eu preciso desse questionário, de aprofundar os sintomas, etc, etc. Terão acesso a uma videoaula gravada também exclusiva. Nesta videoaula eu até vou, é onde eu vou dar orientação sobre exames que vocês podem solicitar em consulta médica, para nós depois melhorarmos as orientações nutricionais. Vão ter um plano de suplementação essencial com infusões com chás incluídos, ok? São vários suplementos, não é um, não é dois, não é três, são mais, são vários suplementos, tudo incluído no plano. E o acompanhamento comigo em que nós fazemos uma videochamada ou podemos só trocar mensagens, porque há pessoas que eu sei que não se sentem tão à vontade, mas que podemos fazê-lo de uma forma mais, como é que eu ia dizer, objetiva, estarmos ali um pouquinho mais tempo em que eu tento conhecer melhor nessa conversa, não é? Uma vez por mês. E o chat de apoio contínuo, vocês têm uma dúvida, vão lá ao chat e perguntam. Vocês querem pedir uma receita, vão lá ao chat e perguntam, e pedem. Vocês querem mostrar o vosso resultado, vão lá ao chat e pedem, e mostram, ok? Pronto, depois posteriormente eu irei fazer aqui um vídeo onde eu dou mais informações sobre como é que funciona mesmo o meu plano, mas também têm a possibilidade de me enviar mensagem já para isso, responder ao questionário desde já e começamos já, não é preciso esperar por mais nada, tá? Quem quer pode começar já e deve começar já, porque a nossa saúde não espera. Eu estou aqui a falar devagarinho porque eu quero interromper a partilha do ecrã e não o vídeo que já ia fazendo a geneira, depois acabava assim. Pronto, talvez tenha ultrapassado uma hora, já não sei bem ao certo. Vamos terminar aqui. Espero-vos na próxima aula. Entrem lá no grupo do WhatsApp,
partilhem com uma amiga. Um beijinho muito grande, muito, muito obrigada por terem assistido, super grata pela vossa confiança em estarem aqui comigo e continuamos juntas. Até já!